Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos muito próximos aqui no Brasil de mudarmos completamente de assuntos. Seja pelas pautas que os grandes veículos de comunicação começarão a tratar, as redes sociais, os debates que faremos aqui, o universo político, isso tudo em função do que está acontecendo com a Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. Hoje nós tivemos mais alguns passinhos para frente. Isso porque, com duas novas acariações, mais situações foram criadas ali. Mas será que elas terão a possibilidade de alterarem alguma coisa em relação ao destino do inelegível, do criminoso mor da nação? Eu já comentei aqui com vocês que existem setores que já estão se colocando assim de uma forma muito aberta, muito pública, que já abandonaram a figura do inelegível, já estão procurando uma outra figura ali para jogarem as suas fichas. E o que parece é que muitas pessoas que ainda acreditam nesse moribundo político estão reproduzindo aqui algo que já aconteceu num filme, numa comédia, que eu comentaria aqui com vocês. Bom, vou abordar com vocês os últimos assuntos aqui do Brasil e de fora do nosso país também, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você, em primeiro lugar, dê o clique, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, porque são formas de você manter o seu engajamento aqui no nosso portal. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que o nosso canal de cortes também está indo muito legal. Os cortes que eu coloquei aqui da entrevista que fiz com o ex-deputado Julian Lemos, olha, os vídeos estão voando, tá, gente? Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos aos temas? Bom, em primeiro lugar, os fatos do dia, né? Cid não retrucou ao ser chamado de mentiroso, diz advogado de Braga Neto. Então, o Braga Neto teria apontado lá o dedo para o Cid, né, e chamou-o de mentiroso. Bom, e na outra acariação, a gente teve isso aqui. A acariação entre Freire Gomes e Anderson Torres termina com reafirmação de versões. Os dois foram ouvidos no âmbito do processo sobre uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Freire Gomes é testemunha e Torres é réu. Olha só, gente. Já conversei com vocês que a acariação é mais um elemento de produção de provas. As testemunhas são provas. E os depoimentos também que são prestados ali, muitas vezes eles são considerados provas. E muitas vezes essas provas têm alguma colidência. Ou seja, uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa. O curioso é que o Bolsonaro, que foi o principal causador de todos esses crimes aqui no nosso país, ele foi o chefe da Orcrim, ele não pediu acariação com ninguém. Todas as acusações que foram colocadas contra ele simplesmente não foram refutadas. Sobrou ali essa acariação do Braga Neto e a do Anderson Torres, lá o ex-chefe da Polícia Federal. Agora, qual é o propósito da acariação? É convencer o julgador de que o seu cliente, o réu, está dizendo a verdade. Ou a acusação que foi feita contra o seu cliente é uma acusação falsa. Então, é a oportunidade que o Ministério Público tem, que o juiz tem, de estar frente a frente com as pessoas ali que estão em conflito com as suas versões. E, ao final, evidentemente, que eles não vão fazer um vale-tudo, vão abrir um ringue ali para saírem se estapeando, dando soco um no outro, ou se ofendendo. Não é esse o propósito. O propósito é o magistrado observar qual versão que tem coerência com as provas que foram apresentadas ou não. Se alguém ali merece uma redução de pena, uma vez condenado ou não, ou se num caso mais radical, se observar a inocência de alguém. Mas hoje não aconteceu absolutamente nada disso. Mas aí é aquela história, né? Como nos conflitos de guerra. Tem sempre alguém que canta a vitória antes. A gente vê o advogado do Bolsonaro com essa notícia aqui, né? O dando ensejo a essa notícia. A acariação, Cid mentiu e foi desmoralizado, diz advogado de Bolsonaro. Mauro Cid e Braga Neto ficaram frente a frente durante a acariação no STF. Defesa de Bolsonaro diz que ex-ajudante de ordens mentiu. E aí a pergunta é, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso, como diz o poeta, né? Olha, o fato do Mauro Cid ser considerado um mentiroso, os magistrados ali, os julgadores do Supremo Tribunal Federal, já detectaram várias razões. E o Ministério Público também, o Procurador-Geral da República. Agora, qual é o peso disso diante das provas que foram encontradas? De todos os fatos que foram apurados pela Polícia Federal? Isso vai ser pesado.
Se no final da história se perceber que Cid estava mentindo, pode ser que ele não tenha tanta redução na sua pena, porque ele será condenado também. O Cid não está livre dessa história. O único efeito prático dessa história está relacionado ao próprio Mauro Cid. Fora isso, não há que se ver qualquer tipo de benefício para o inelegível, né? Mas as defesas estão ganhando muito bem ali, até o inelegível fez uma brincadeira quando ele foi depor, né, na condição de réu. Ele olhou para o lado e falou, olha, eu estou gastando muito com os advogados, né, e vai gastar mais um tanto, porque tem mais coisas vindo aí. E aí o seguinte, o féretro, o funeral do inelegível, ele está ficando cada vez mais evidente, parece que tem mais gente sendo convidada para esse velório. Pecuaristas querem que Bolsonaro abra logo um mão de candidatura e apostam fichas em Tarcísio. Gente, é o cara que eles escolheram. Membros do setor avaliam que é preciso antecedência para que outro nome da direita possa se firmar contra Lula. Olha, isso abre aqui uma questão, um alerta muito grande para o campo progressista, para o governo Lula. Olha, a direita já está se estruturando de uma maneira muito forte para a campanha eleitoral de 2026. E o presidente da República, ele está se articulando de que modo para essa eleição de 2026? Quais são os nomes que ele pretende projetar? Quais são as candidaturas que ele pretende apoiar? Quais são as pessoas que ele está pensando em colocar em evidência? Hoje, mais cedo, eu participei de uma live na TV Fórum. Aliás, eu peço desculpas a vocês, que eu anunciei também que estaria aqui, mas tive um problema técnico gigantesco. Eu preferi não fazer a live aqui no nosso portal para prestigiar, como eu tinha me comprometido, na TV Fórum. Mas eu levantei uma questão que tem que ser objeto da nossa preocupação instantânea, mostrando que lá no México, por exemplo, que a gente tem que usar alguma coisa como referência, né, para não acharem que são criações da nossa cabeça. Lá nas lives que se fez lá durante anos, o presidente da República, o que ele fazia? Todos os dias ele chamava um ministro, chamava uma personalidade do governo dele para se expor, para se apresentar, para falar sobre projetos, o que estava realizando, os enfrentamentos. E o que aconteceu nas eleições mexicanas? Claro que esse é apenas um fator, mas dá para a gente pensar, né? O López Obrador conseguiu ajudar a eleger 2/3 da Câmara dos Deputados Federais e 2/3 dos senadores do México. E agora eles estão lá com a presidenta eleita e com a ampla maioria no Congresso Nacional. Por que nós não fazemos isso aqui no Brasil? Então foi uma questão que eu até levantei na live que eu participei com meus amigos da Fórum, né? O Renato Rovai e a Adri Lourenço, né? Enfim. Aliás, está no ar ali a live, tá? Se você não viu, recomendo que você veja. E eu vou colocar cortes também dessa participação no nosso canal de cortes, tá? Bom, e aí o que acontece? É isso aqui, ó. O que estão fazendo com o Bolsonaro é a mesma coisa desse filme aqui. Um morto muito louco, né? É um moribundo muito louco, né? A figura do inelegível, né? Um morto muito sem caráter. Ele está sendo abandonado por todos os lados. E essa gente que fica tentando carregar esse presunto vivo para todos os lados, eles continuam com essa aqui. Paulo Figueiredo, direto de Washington, Paulo Figueiredo expõe a perseguição de Moraes. E aí eles estão fazendo a farofa desse troço muito grande, como se fosse ele ser escutado nessa audiência. E aí, como eu fico checando o que essa gente da extrema-direita faz, eu fui lá dar uma olhada, né? E é o seguinte, gente, tem gente do mundo inteiro, jornalistas, pessoas, enfim, que se dizem perseguidas em várias partes do mundo, prestando seus depoimentos lá. Eu fui ver a audiência, né, quem estava nesse troço aí, ó. A foto é essa aqui, gente, olha. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Acho que dá para vocês verem aqui, né? Gente, é um negócio bizarro. Tinha ninguém lá, mas enfim, a sala completamente vazia, com um deputado ali, escutando as lamúrias dessas pessoas todas. Gente reclamando, gente da China, tem infrações na China, na Rússia, Canadá, Índia, Irã, Turquia, Paquistão. E aí o seguinte, seu Paulo Figueiredo, vão tirar cartões de crédito de todo mundo, do Putin, do Xi Jinping, do Narendra Modi, todo mundo. São 49 países ali que foram arrolados ali, como o país tem algum tipo de problema, né? Então o senhor Paulo Figueiredo entrou na fila ali, vai ficar carregando esse morto muito louco para fora do nosso país. E aqui dentro, o morto está exalando alguns odores nada agradáveis também para muitos cantos.
Juiz que mandou soltar o homem que quebrou o relógio do 8 de janeiro fala em equívoco. Oh, mas que juiz ingênuo! Que santa criatura, Batman! Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, prestou depoimento à Polícia Federal e atribuiu a soltura a um erro no sistema da vara. Então, a vara estava com problema, né, senhor Lourenço? A vara estava com defeito e o senhor simplesmente liberou uma pessoa que foi condenada a uma pena alta sem tornozeleira. Obviamente, quando o senhor chegou lá de frente do delegado da Polícia Federal, o senhor deu uma tremida, né? Aí os bolsonaristas, esses que dizem que são do meio jurídico, vêm com essa aqui. Aí fizeram publicação, aí tem vários comentários aqui nos canais bolsonaristas. Gravem essa cena, essa é a moitiva do juiz Lourenço, na Polícia Federal. Migliorini foi intimada a prestar esclarecimentos por ordem do ministro Alexandre de Moraes em razão de uma decisão judicial dada de forma equivocada. Moraes entendeu que o juiz deveria ser investigado no STF pelo crime de desobediência. Eu acho até pouco. Isso é prevaricação, desobediência, enfim. Olha, dá para encher a mão aí com esse magistrado aí em função do que ele fez, né? Aí ele coloca aqui, vou repetir, um juiz prestar esclarecimento na Polícia Federal por uma decisão judicial que o ministro Alexandre de Moraes não gostou. Então, olha só, essa gente é tão perturbada que eles acham assim, o ministro ele não gosta das coisas, aí ele manda fazer alguma coisa. O senhor é advogado, se é que o senhor é advogado, tudo que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é em respeito exatamente à lei. Será que o senhor não sabe o que significa competência? Um juiz que é incompetente... O juiz do trabalho pode mandar soltar alguém na vara de execuções penais? Um juiz estadual pode mandar soltar alguém que foi condenado pela Justiça Federal, pelo Supremo Tribunal Federal? Então, não precisa ser muito gênio, né? Aí o juiz deu uma tremida, o juiz balançou ali, olha, me desculpe, isso não vai se repetir mais, etc, etc, etc. Né? A conferir, né? Vamos ver o que o delegado vai colocar no inquérito para apurar o comportamento desse magistrado, né? Porque a historinha está meio de João sem braço. Bom, e o fato que está todo mundo o tempo todo debruçado é o conflito, guerra, Irã, Israel, Gaza. Irã anuncia fim de conflito após 12 dias e Israel diz que foco volta a Gaza. Gente, esse assunto relacionado à geopolítica, a conflitos, é o mais complicado do mundo. Vocês estão vendo opiniões de várias pessoas, vários especialistas, mas ninguém está tocando num ponto-chave. É que há uma motivação permanente o tempo todo para que se tenha conflitos, que é motivado pela indústria, o complexo militar nos Estados Unidos, que é responsável pela exportação de 37% de todas as armas do planeta. São eles que vendem. E as guerras são sempre momentos para eles fazerem a apresentação dos seus produtos, né? E os lobbies, gente, que existem nos Estados Unidos para venda de equipamento e para conflitos, são gigantescos. Boa parte dos parlamentares nos Estados Unidos que votam a favor lá de se ter uma intervenção militar, de se fazer algum tipo de conflito direto dos Estados Unidos ou indiretamente, eles têm ações nas indústrias que prestam serviços em tempos de guerra. Então isso é uma promiscuidade muito grande. É gente que está envolvida em lobby até o último fiapo de cabelo. Se você tiver chance, assista o filme Vice, que fala de um vice-presidente dos Estados Unidos, do Bush pai e do Bush filho, que simplesmente foi o grande lobista da Halliburton, uma grande empreiteira, uma grande empresa repleta de tentáculos, que fez negócios e ainda faz negócios com o complexo militar, que é um negócio, ou em função do complexo militar, que é um negócio estratosférico. Então, nós teremos o tempo todo gente nos Estados Unidos, principalmente, vitaminando guerras, conflitos. A gente tem ações nas empresas de aviação, a Boeing, a Lockheed, e por aí vai. Indústria de roupa, indústria de calçado militar, indústria de veículos, indústria de aço, indústria de ferro, de alumínio, enfim, a indústria do transporte aéreo privado, empresas de segurança privada, empresas de prestação de serviços múltiplos de alimentação, lavagem de roupa, montagem de acampamentos, de escritórios, de logística. É muita grana. Então,
mais uma vez, nós estamos vendo os Estados Unidos por trás de muitos conflitos, porque isso vende muito, muita gente bota grana no bolso e muita gente morre, mas morre sempre em território ali, nunca no território norte-americano, né? Bom, é apenas uma pincelada aqui para a gente pensar, né? Por que que existem tantos conflitos e por que que a gente nunca tem informações corretas, porque a primeira coisa que morre numa guerra é informação, é a verdade, né? Bom, fico por aqui. Gente, um grande abraço, desculpem aí a falha na hora do almoço, mas amanhã a gente volta com o nosso Portal do José, tá legal? Um grande abraço, tchau!